Com esses passos, nós finalizamos a nossa primeira demo, que é a demo de criação e configuração do ambiente de coexistência. Agora nós vamos para a nossa segunda demo, que é a demo de migração de mailbox. A partir do momento que nós estamos com essas configurações feitas, nós podemos já pensar em migrar os nossos mailboxes do ambiente on-premises para a nuvem. Então, para isso, nós vamos para a nossa VM e nós vamos clicar aqui na guia de migração. Essa guia de migração é onde que nós podemos iniciar a migração dos e-mails para o Microsoft Online Services. Então, a primeira coisa que ele pede para nós é que nós tenhamos lido toda a parte de planejamento de migração. E a partir daí, ele libera para nós dois botões para que a gente possa fazer download da ferramenta de migração do Microsoft Online Services. Essa ferramenta está disponível tanto para 32 bits quanto para 64 bits. Então vocês podem baixar essa ferramenta no ambiente de vocês. Feito o download dessa ferramenta, vocês podem já estar utilizando ela dentro do ambiente de vocês on-premises. Ela é uma ferramenta muito simples de trabalhar. A instalação dela não é complexa. Ela é uma instalação muito tranquila que vocês devem basicamente seguir um ambiente aqui de Next, Next, Finish. Ela não solicita nenhum tipo de configuração muito mais específica. Eu vou aqui chavear então para a nossa VM, imputar o password, e a partir daí a ferramenta, após ela ser instalada, ela vai ficar disponível onde para nós? Todos os programas, Microsoft Online Services, Migration Console. Essa é a console de migração. Então, a partir do momento que ela está instalada, ela fica disponível para nós aqui. Essa é a interface dela. Nós vamos fazer aqui login no Microsoft Online Services, imputando o nosso usuário e a nossa senha do Microsoft Online Services. Percebam o seguinte, eu estou nesse primeiro momento fazendo a migração dos mailboxes do nosso ambiente on-premises, que é o Microsoft Exchange. Numa segunda etapa, nós vamos fazer a migração do nosso ambiente on-premises que está executando Linux com postfix. Então eu vou fazer sign in. E a primeira coisa que nós temos aqui, a partir do momento que ele faz a pesquisa, é listar todos os mailboxes que estão disponíveis no meu ambiente on-premises. Então percebam que eu tenho vários mailboxes. Esses mailboxes aqui, os seus objetos do Active Directory, eles já foram sincronizados com a nuvem através do procedimento que nós fizemos no nosso vídeo 2, que foi a configuração da sincronia do Active Directory. Eu posso vir aqui e clicar quais são os mailboxes que estão prontos para serem migrados. Percebam que nenhum item é exibido nessa nossa guia aqui. E nós vamos observar o porquê daqui a pouquinho. Eu tenho também a opção aqui de verificar quais são os mailboxes que já foram migrados para a nuvem. Eu não tenho nenhum. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: por que nenhum mailbox está pronto para ser migrado para o Microsoft Online Services? A observação é muito simples. Nós vamos aqui agora voltar no nosso browser e nós temos que voltar na guia de usuários. Então eu vou clicar aqui em usuários novamente, e eu vou clicar aqui na lista de usuários, e eu vou clicar em usuários desabilitados. Todos os usuários que nós fizemos sincronismo com a ferramenta de sincronia do Active Directory on-premises com a nuvem, eles vêm por padrão desabilitados. Então, somente os usuários que estão ativos, que foram ativados, é que nós podemos realizar a migração. Então eu preciso obrigatoriamente ativar aquele usuário. Eu vou selecionar aqui o usuário Carlos Monteiro para que ele possa ser ativado. Vou clicar aqui em ativar contas de usuários. A primeira coisa que ele pede aqui seria o seguinte: você gostaria de enviar as senhas temporárias que são criadas para um determinado e-mail? Nós, nesse primeiro momento, não iremos enviar. E onde que está localizado esse usuário? Esse usuário está localizado no Brasil. Qual vai ser
a licença que eu vou fornecer para esse usuário. Como eu criei uma conta de avaliação, a licença que eu tenho disponível aqui é a licença do Business Productivity Online Standard Suite. Então eu tenho a licença do BPOS Standard, onde que ele poderá utilizar o Exchange, o Live Meeting, o Office Communication Online e o SharePoint Online. Nós estamos aqui tratando exclusivamente do Exchange Online, porém a licença ela é da suíte. E aqui eu poderia ajustar também qual é o tamanho do mailbox do meu usuário. Eu vou fornecer para esse usuário aqui 25 GB de espaço disponível para e-mail. O detalhe é que é uma recomendação vocês utilizarem o valor mínimo possível para o ambiente de vocês. Então, forneçam somente aquele valor que é o adequado para o ambiente de vocês, começando dos valores menores. Eu vou ativar a conta de usuário. Está ativando o meu usuário aqui. Pronto. O usuário foi ativado. Essa foi a senha temporária que foi gerada para ele. Então, a partir do momento eu posso concluir esse processo e voltar para a nossa VM, onde que nós estamos aqui com a ferramenta de migração. A partir desse momento, se eu der um refresh, o Carlos vai estar listado. Estando o Carlos listado, eu posso fazer o quê? Botão da direita do mouse em cima da conta do usuário, Migrate Mailboxes. Clicando em Migrate Mailboxes, o assistente de migração de mailbox é exibido. Então está aqui, bem-vindo ao assistente de migração de mailbox. Eu vou clicar em Next. Aqui eu vou falar que eu vou copiar o conteúdo, ou seja, os e-mails que estão no mailbox. Como eu não configurei o ambiente SSL, eu vou selecionar aqui como conexão não segura, sem ser conexão segura. Vou clicar em Next e ele vai retornar as informações sobre o mailbox on-premises. Então está aqui, o Carlos Monteiro existe. Vou clicar em Next e aqui eu poderia fazer o quê? Eu poderia estar especificando qual que é o conteúdo que eu vou copiar. Eu vou copiar todo o conteúdo desse meu determinado mailbox, sem especificar inclusive uma faixa de tempo. Eu poderia pegar somente os e-mails a partir da data X, ou eu poderia selecionar o tipo de conteúdo, se eu quero só e-mail, calendário, contatos. Eu vou migrar tudo desse usuário. Vou clicar em Next. E a partir desse momento ele tem aqui, vou copiar tudo, todo o conteúdo e vou clicar em Migrate. Clicando em Migrate, ele começou o processo de migração do mailbox desse determinado usuário. Então, ele está começando a fazer a conexão, está lendo o conteúdo da origem, está fazendo o processamento dos itens de e-mails, lendo as pastas, processou os itens de e-mails e está começando a fazer a migração. Eu vou voltar aqui para o nosso desktop e eu vou acessar aqui o home.microsoftonline.com. Essa é a página do usuário do Microsoft Online Services. Então ele vai ter duas opções aqui. O usuário pode baixar o aplicativo de logon, ou ele pode ir direto para o portal da empresa. Nesse portal da empresa é onde que eu vou executar o quê? Eu vou fazer o primeiro login com o usuário do Carlos, usando aquela senha temporária que foi fornecida para nós durante a ativação da conta do Carlos. Vou logar e a primeira coisa que ele pede é que eu faça uma alteração na senha. Então eu vou colocar a senha antiga e imputar uma senha nova para o usuário carlos@msonlinedemo.com.br. Vou salvar, senha alterada com sucesso e eu vou fechar o meu Internet Explorer. Por quê? Porque a partir desse momento eu vou pedir para que o Microsoft Online Services, a ferramenta de sign-in, que ela crie o perfil para esse usuário e que eu consiga visualizar os e-mails que foram importados. Então eu vou clicar aqui no canto, no meu ícone do sign-in do Microsoft Online Services. Vou colocar o usuário do Carlos e imputar a senha do Carlos. Ele vai fazer o logon pela primeira vez e vai falar o seguinte: meu amigo, fecha o Internet Explorer da sua máquina e nós vamos fazer
uma atualização das configurações. Continue. Ele automaticamente detecta que eu tenho instalado nessa minha máquina o Microsoft Outlook e o Microsoft Live Meeting, e eu posso já automaticamente configurar essas aplicações para o Microsoft Online Services. Vou configurar. Feita a configuração, eu posso clicar aqui em e-mail no Microsoft Outlook e acessar o e-mail do Carlos. Então tá aí, ó. Essa é a conta do Carlos. Percebam que ele está tentando conectar com o Microsoft Online Services. Ele automaticamente já criou o perfil e já configurou esse perfil para que ele possa utilizar RPC over HTTPS. Estão aqui os e-mails, tudo bonitinho. Percebam que num primeiro momento ele conecta utilizando somente cabeçalhos. Se eu quiser fazer uma alteração para que eu possa baixar todos os itens, basta eu vir aqui em Send Receive e aqui na guia de Download Headers, eu posso falar para que ele possa fazer download de cabeçalhos e de itens completos. Além disso, eu vou aqui no calendário, vou puxar aqui no calendário, olha aqui, ó, na semana de dia 17, de 13 a 17 de setembro, os itens do calendário do usuário está presente aqui, ou seja, ele migrou também o conteúdo do calendário. Mais para frente aqui, de 20 a 24, tem uma reunião aqui marcada como exemplo. Bacana. Num segundo momento, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar o que aconteceu internamente aqui. Então, nesse momento, eu fui para a VM que está executando o Exchange On-Premises. Percebam o que aconteceu. Aqui em contatos, eu vou dar um refresh. Foi criado automaticamente pela ferramenta de migração um contato para o Carlos Monteiro. Esse contato, ele é um contato que está apontando para quem? Eu vou nas propriedades do contato. Como é que está aqui? Ó? Esse é o nome do cara, Carlos Monteiro, do Microsoft Online Services. E olha que interessante, esse contato está oculto na lista de endereços do Exchange. Além disso, eu vou ter a seguinte configuração. Qual que é o endereço de e-mail desse determinado usuário? É carlos@msonlinedemobr.microsoftonline.com, e esse é o endereço SMTP dele. Então, o que vai acontecer? Se eu for no mailbox do Carlos, vejam aqui o mailbox do Carlos, eu vou aqui em Mailflow Settings, Deliver Options. Eu vou ter o quê? Agora os e-mails são encaminhados para o contato do Carlos, que é carlos@msonlinedemobr.microsoftonline.com, e eu vou entregar esse e-mail para a nuvem. Aqui está a configuração-chave que é feita pela ferramenta de migração quando eu faço a migração dos e-mails. Então, tudo que é e-mail que cai para o Carlos agora on-premises, lembre-se que a entrada dos e-mails é sempre feita pelo ambiente on-premises, depois encaminhado para a nuvem. Esse é o encaminhador que faz com que os e-mails sejam encaminhados para a nuvem.